Semana 5, dia 2. Suprimento matinal. 1 p. 1h10 da manhã menos 11. A respeito desta salvação os profetas examinaram e investigaram diligentemente, os quais profetizaram acerca da graça que viria a vós, investigando a que época ou circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao testificar com antecedência sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que viriam depois destes. Em 1 Pedro 1h10 da manhã. Pedro usa os profetas do Antigo Testamento para confirmar seu ensinamento a respeito da salvação do Novo Testamento. O Senhor Jesus fez a mesma coisa, LC meia-noite e 25-27, 44-46. Em 1 Pedro 1h10 da manhã, graça é sinônimo de salvação. Em 1h13 da manhã a graça também se refere à salvação de Deus. João 1h14 da manhã diz que a palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós, cheia de graça. Essa graça é Deus no Filho como nosso desfrute. Em 1 Coríntios 3:10 da tarde Paulo diz: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça a que Paulo se refere 3 vezes nesse versículo é o Cristo ressurreto que se tornou o Espírito que dá vida, com o objetivo de introduzir em nós o Deus processado em ressurreição para ser nossa vida e suprimento de vida, a fim de que vivamos em ressurreição. Portanto, graça é o Deus triuno tornando-se vida e tudo para nós. Estudo Vida de 1 Pedro, p. 62. Leitura de hoje. 1 de Pedro 1h10 da manhã fala da graça que viria aos crentes, a qual foi profetizada pelos profetas, que examinaram e investigaram diligentemente acerca da salvação da alma dos crentes. O aspecto da graça mencionado aqui por Pedro é diferente do aspecto da graça mencionado em João 1. João disse que a palavra tornou-se carne, cheia de graça, e que a graça veio por meio de Jesus Cristo, João 1h14 da manhã, 17. A graça veio por meio de Jesus Cristo, com a encarnação de Jesus, mas Pedro disse que é uma graça que ainda não é, mas que há de vir. Essa graça não foi mencionada no Antigo Testamento, mas foi profetizada pelos profetas que examinaram e investigaram diligentemente acerca da salvação da alma dos crentes, 1 p. 1-9. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Pedro falou da graça que era para a salvação da alma dos crentes. O que Pedro ensina como graça não é a graça que salva nosso espírito ou corpo, mas a graça que salva nossa alma. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Um homem pode ganhar todo o mundo e perder sua alma, MC 8h36 da manhã. Isso mostra que a alma precisa ser salva. Vale a pena sacrificar todo o mundo para salvar a sua alma. Estudo Cristalização da Epístola aos Romanos, pp. 257 a 259. Em 1 Pedro 1h12 da manhã, coisas aqui refere-se aos sofrimentos de Cristo e suas glórias. Os profetas do Antigo Testamento ministraram os sofrimentos e as glórias de Cristo aos cristãos do Novo Testamento. Essas coisas nos foram anunciadas pelos que pregaram o Evangelho, os apóstolos do Novo Testamento. Os profetas investigaram e profetizaram, os apóstolos pregaram. A pregação dos apóstolos é a aplicação, pelo Espírito, da salvação de Deus no Novo Testamento. Tanto as profecias dos profetas como a pregação dos apóstolos foram a aplicação do Espírito. Isso significa que o Espírito aplica a salvação completa de Deus por meio de 2 instrumentos: o profetizar dos profetas e a pregação dos apóstolos. Creio que o Espírito lhe aplica a salvação completa de Deus. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Apenas prego Cristo, a morte de Cristo e as diferentes glórias de Cristo. Cada pregação é uma aplicação do Espírito.
Parêntese que abre parêntese que fecha. Minha maior alegria é ver os irmãos receberem Cristo pela aplicação do Espírito. Fico especialmente feliz ao ver a segunda geração crescer na vida da igreja. Meu coração pula de alegria quando vejo que recebem a aplicação da salvação de Deus por meio deste ministério e pelo Espírito. Encorajo todos a ir adiante e pregar Cristo. Os apóstolos não são os únicos que podem pregar. Desde que você pregue Cristo, está incluído entre os que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Estudo Vida de 1 Pedro, pp. 74-75.